Pessoal, então hoje aí o nosso foco é falar do TOTUS Analytics, uma ferramenta de BI que a TOTUS construiu aí, desenvolveu, tá? E a gente vai estar falando um pouco para vocês. Vocês já estão vendo aí minha apresentação, PowerPoint, tá tudo ok? Então a gente pode começar já. Bom, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Thiago Spadari, sou arquiteto de soluções aqui da TOTUS IP, sou especialista em BI, tenho mais de 6 anos de experiência aí com BI, trabalhava na TOTUS SA, então participei desde o início das operações do TOTUS Analytics e agora estou atuando como arquiteto de solução aqui na TOTUS IP. Então a gente vai falar aí, né, de dados, informações, gestões, de indicadores. E aí, a primeira frase que eu trago para vocês são: dados são o novo petróleo. A gente tem ERP na nossa empresa, a gente está cada vez mais gerando dados, né? Então aí a gente possui um poço com informações de valor bruto, mas aí muitas empresas, né, ainda não têm a tecnologia de extração e transformação dessa informação. Então acaba que gera muito dado, mas não consegue ter a informação, não consegue gerar uma informação inteligente com esse dado. Vou apresentar para vocês um pouco dos elementos de estratégia de dados. Então aí na parte de defesa, né, você tendo uma plataforma de BI, você tem segurança aí de dados, privacidade, integridade, qualidade. Enquanto no ataque a gente tem melhor posição competitiva e rentabilidade com os nossos indicadores. Otimizar as extrações, né, performance desses indicadores, desses dados, padronização e armazenamento. Otimizar análise de dados, modelagem, visualização e transformar isso tudo em requerimento para a nossa empresa, tá? E aí a gestão de dados, né, o controle e flexibilidade. Isso traz para a gente uma arquitetura da plataforma, como a gente tem uma única fonte de verdade e múltiplas versões de consulta dessas verdades. Por onde a gente começa aí um projeto de BI? Então, a fase 1, depois de implantado, a gente pode ter aí uma visão retroativa do que aconteceu, né? O que a gente pode fazer para ajustar e como que a gente usa isso são ferramentas de BI e dashboards. Numa fase 2, a gente tem a visão em tempo real dos nossos números, dos nossos dados. O que está acontecendo, quais as alternativas, e isso também a gente tem aí alerta de indicadores, relatórios ativos para decisões. E aí chegar no nível 3, né, na fase 3, que é antecipar as oportunidades. O que irá acontecer lá na frente? Como capitalizar essa tendência? Isso a gente tem análise preditiva e simulação de cenários. Pessoal, o som está falhando, está ok? Eu vou tentar falar um pouco mais próximo do microfone. Tá, então vamos continuar. E aí a gente vai... a pergunta é: possível transformar dados em inteligência? Se a gente tem a plataforma certa, uma modelagem desenvolvida de maneira correta, sim, a gente pode transformar dados em informação e essas informações em inteligência. Então, eu vou falar um pouco agora para vocês de como foi desenvolvido o nosso TOTUS Analytics, tá? Então, final de 2013, início de 2014, a TOTUS sentiu a necessidade de ter uma plataforma de BI. Ela pesquisou no mercado essa plataforma e encontrou na GoData essa empresa ideal. Então, a TOTUS fez aí um investimento na GoData. A GoData é uma empresa norte-americana, tá? Referência mundial em Business Analytics. Então, a TOTUS, lá no final de 2013, início de 2014, fez um investimento nessa plataforma. Então, hoje aí a gente tem mais de 40 mil clientes em todo o mundo, e no Brasil a gente já passou o número de 1.000 clientes. Tá? Uma plataforma totalmente em nuvem. Alguns números que a gente traz aí dessa plataforma, tá? Eu só vou destacar 2 por conta do nosso tempo. A gente, por ser uma plataforma totalmente em nuvem, a gente tem 99,5% de SLA de disponibilidade
uma interface totalmente agradável que logo mais aí eu vou apresentar para vocês na prática. Então, o que é o TOTOS Fast Analytics, na verdade? Algumas diretrizes aí da nossa solução, tá? Que é atender a expectativa das áreas. Então, a gente já tem indicadores, para o nosso caso hoje, financeiro, comercial e produção. Esses indicadores já estão prontos. Então, numa implantação bem rápida, a gente já entrega para vocês indicadores de comercial, financeiro e produção. Porém, ele é totalmente adaptável às novas necessidades do seu negócio. Se caso você tiver alguma view personalizada, alguma tabela personalizada e queira subir isso para a nossa plataforma, ele é totalmente adaptável. Tem integração facilitada com os nossos bancos e ERPs, interpretação bem simples, rápida implantação e totalmente visual. Então, é só para destacar para vocês, né? Uma oferta end-to-end, integrada com os nossos ERPs e plataforma, tendo já indicadores e dashboards pré-construídos, tá? A gente é 100% cloud, mobilidade, usabilidade, implantação rápida e tem integração aí com os nossos ERPs. O projeto de TI, vou falar um pouco para vocês aí. A alteração é realizada sempre de maneira centralizada. Então, já adiantando o quadrante do lado direito, a gente capacita uma equipe de vocês, um TI, deixa essa equipe capacitada para construir modelagem, ETL, relatórios e dashboards. Então, isso fica centralizado tudo no mesmo time, né? Os relatórios são adaptados à medida que novas necessidades do seu negócio são geradas, então ele é bem fácil de editar e configurar e adaptar ao seu negócio. E segurança implementada, permitindo acesso exclusivo para cada gestor. O que seria isso? Então tem o gestor do RH que só vai ver informações do RH. A gente pode ter visões específicas para um gestor do comercial e cada vendedor, por exemplo, vê os seus números. Pessoal, o som melhorou aí, eu tentei trocar aqui de microfone. Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem o acesso exclusivo para cada gestor ou para cada vendedor. Então, imaginando o cenário que a gente tem vendedor do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, cada vendedor irá ver número do seu estado, sua região de venda. A gente tem um app, né, mobile, é disponível gratuitamente, tanto para iOS como para Android. Tem uma interface bem amigável, né, intuitiva, e a gente pode criar abas e dashboards específicos para ver somente no mobile, tá? Então, a gente tem os apps, né, para o core do nosso RP, que por caso nosso hoje é comercial, financeiro e produção. Um comparativo de investimento. Então, se a gente tem o TOTOS Fast Analytics, a gente já tem integração nativa e direto com um banco de dados, enquanto o BI de mercado, você vai ter que ter um recurso dedicado para construir, reduzido o volume de horas de implantação. Então, se você tem um BI de mercado, você vai ter que começar isso do zero. A gente é 100% cloud, inclusive destaco para vocês que parte de backup de projeto é de responsabilidade da nossa, né, da TOTOS, isso fica no nosso servidor. Então, se acontecer algum problema, você está desenvolvendo algum dashboard, acontecer algum problema, o backup é de nossa responsabilidade. A gente tem indicadores desenvolvidos a partir de estudos. Então, a gente teve alguns clientes, né, que trabalharam com a gente como piloto, então isso foi validado em ambiente real de cliente, né, usando aí as melhores práticas, e aí o baixo investimento total no projeto
que isso acaba sendo dividido entre todos os nossos clientes. Aqui um pouco de como ele funciona. Então, a gente já tem os conectores de integração com o banco de dados. Então, ele conecta em uma ou mais fontes, né, um ou mais banco, trazendo todos os indicadores para o nosso Analytics. Então, ele já mesmo funciona como um BW, para consolidar esses dados. Aí, alguns clientes, né, dos nossos segmentos diferentes, alguns cases. Bom, então eu vou agora para a parte prática, para vocês verem aí como funciona o projeto. Eu vou mudar de tela aqui, aí vocês me confirmem se vocês estão vendo aí já a minha tela. Eu abri o projeto aí, nesse caso que eu vou mostrar para vocês é o Fast Analytics Proteus Comercial. A gente vai começar pela parte comercial. Então, esses são os indicadores que a gente já tem pronto, né? Reforço para vocês de novo que tudo que eu for mostrar aqui para vocês já tem no template pronto, já tem no projeto pronto. Então, na implantação, a gente já deixa esses indicadores prontos, já lendo da base de dados de vocês, tá? E a gente também já dá um treinamento para ensinar vocês a como ter novos campos, novos relacionamentos, construir novos relatórios e dashboards. Então, a gente vai começar aí pelo comercial. Primeiro, o painel de indicadores. Aqui a gente consegue demonstrar todos os nossos indicadores de desempenho. Então, a gente tem um conjunto aí de filtros, né, que eu posso navegar. Por exemplo, o filtro de data, eu posso escolher um mês específico ou um intervalo, somente clicando e arrastando. Eu vou escolher o mês de abril. Empresa, eu posso escolher as diferentes empresas que eu tenho cadastradas, as filiais, unidade de negócio e vendedor. Se caso algum desses filtros não for aderente ao seu projeto, a gente pode facilmente editar e trocar esse filtro. Por exemplo, eu vou editar aqui. Obviamente, estou conectado com o usuário administrador do projeto, então tenho essa permissão de edição. Eu posso vir aqui em filtrar. Vou colocar um novo filtro de atributo. Digito qual o atributo que eu quero incluir, por exemplo, cliente, e adiciono esse novo filtro. Ele já vai ficar disponível para a gente usar. Eu posso colocar ele aqui do lado, excluir algum outro filtro. Não quero unidade de negócio, então eu excluo esse filtro e trago aqui para baixo. Então, ele é bem fácil de editar. Então, já teria aqui todos os nossos clientes para a gente começar a trabalhar nesse filtro. Então, vou escolher o mês de abril, para a gente seguir nos nossos indicadores. Então, logo abaixo eu tenho os indicadores de faturamento. Ele está carregando aí. Então, eu tenho o valor total, valor de ICMS, IPI, frete, despesas, mercadoria. Todos os nossos indicadores, ele traz o valor real desse mês escolhido, no nosso caso, abril, e também um comparativo com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior. Pessoal, eu vou tentar tirar o proxy aqui da minha máquina para ver se a gente vai mais rápido. Só um minuto.
Pessoal, retomando então aí, vocês estão vendo minha tela? Está normal agora? Então, voltando aí aos nossos indicadores, como eu estava dizendo, a gente, no caso então, valor total, tenho 27 milhões de faturado no mês de abril. No mês anterior eu faturei 32 milhões, então fiquei, né, no caso, 15% abaixo, e no ano anterior eu faturei 24 milhões, ou seja, abril de 2017, faturei 24 milhões, estou 12% acima. Então, todos os nossos indicadores traz esse comparativo de mês e ano anterior. Todos os indicadores, a gente também tem o drill down. O que seria o drill down? Então, quando eu clico numa informação aqui, 27 milhões total, aonde foi faturado? Quando eu clico aqui, ele vai me abrir por empresa, por exemplo. Então, eu sei que na empresa 1 eu faturei 25 milhões e na 2, 1 milhão. Quando eu clico na empresa, ele vai me abrindo o detalhe dessa informação. Por exemplo, por filial. Isso é configurado no momento da implantação, tá? E a gente também passa no treinamento como que isso é feito. Então, todos os indicadores já vem pré-definido com esses drill downs. Então, a gente tem vários indicadores de faturamento. Alguns indicadores de devolução, então quantidade devolvida do item, devolução total, todos, como eu já disse, com um comparativo de mês e ano anterior e com o drill down. E indicadores para pedido, então tenho quantidade total de pedidos, pedidos em aberto, pedidos encerrados, liberados, qual foi a minha venda total e quantidade de produtos pedidos, tá? Na segunda aba, seria o mês versus o acumulado. Então, eu peguei o mês de abril e o período acumulado de 2018. Então, eu tenho aqui o comparativo de mês e mês anterior, mês e mês ano anterior, com a meta e o acumulado versus a meta. Tem um relatório aqui, um gráfico, né, de comparativo do faturamento. Então, na barra cinza, eu tenho a minha meta de faturamento, que é 29 milhões. O meu faturamento atual, 27 milhões. Como foi o meu mês anterior, 32 milhões. E o ano anterior. Então, a gente pode ver que ficamos abaixo da meta, porém, ainda assim, acima do ano passado. Uma evolução do faturamento e seu atingimento, eu tenho mês a mês qual foi o faturamento total e qual foi o seu atingimento. Então, vemos aqui que em março e abril, a gente ficou abaixo do atingimento do faturamento. Também temos os mesmos indicadores para a margem. A terceira aba, acompanhamento de metas. Então, se você tiver já suas metas cadastradas, a gente vai trazer mês a mês para você qual é o seu faturamento, qual a meta do faturamento e os atingimentos. Então, ele já pinta aqui na cor vermelha se tiver abaixo de 90%. 90% ele pinta na cor acima de 90% na cor amarela, acima de 100% na cor verde. Então, a gente tem o atingimento do faturamento, margem bruta, a porcentagem da meta da margem bruta e o atingimento da margem bruta. Então, mês a mês, pegando o ano de 2018, você vai ter aí esse comparativo. Também temos atingimento de metas e venda por unidade de negócio. Se caso você mapear e falar, Thiago, para mim, por unidade de negócio não faz sentido. Tem como eu adaptar esse relatório para a minha realidade? Sim. A gente vem aqui nessa setinha e edita esse relatório. Então, a gente já entra aí no modo de edição. E é aqui que eu falei na apresentação que isso deve ficar sempre centralizado num time capacitado. A gente passa essa capacitação para um time de TI, talvez, e eles fazem essas adaptações. Então, aqui é bem fácil. O que eu quero ver? Então, aqui eu estou vendo o atingimento da minha meta. Atingimento da minha meta, faturado. Se eu quiser ver o cálculo que está fazendo nessa métrica, eu clico em cima dela, mostra aqui para a gente o cálculo que está fazendo por trás. E o como é como que eu estou vendo. Então, eu estou vendo por mês e unidade de negócio. Não quero por unidade de negócio. Eu quero por cliente. Então, concluído, ele já vai alterar todo o nosso relatório para cliente, tá? Então, eu salvaria, atualizaria aqui a minha página e ele já
modificaria toda essa visão para a gente, para uma visão de clientes, tá? Então, ele é fácil de editar ou construir novos relatórios. A próxima aba, uma aba de evolução, então a gente consegue acompanhar a evolução de faturamento versus o item, faturamento da mercadoria versus o item. Então, a gente tem mês a mês do valor total faturado e quantidade de itens faturados. E o gráfico do lado direito, a gente tem o faturamento de mercadoria no gráfico de barras e os itens faturados no gráfico diário. Logo abaixo a gente já tem uma linha de tendência, né, de faturamento, então o nosso Analytics ele já faz um cálculo de tendência de como será aí os próximos meses e algumas visões por pedidos, produto, linha de tendência de vendas, de devolução. A aba de ranking, a gente consegue mapear os nossos melhores clientes e os nossos melhores produtos. Então, eu tenho uma visão com os top 10 clientes por faturamento. Então, eu sei qual é o meu cliente que mais fatura nesse intervalo que eu peguei. Quais são os produtos que têm mais faturamento. E aqui o de baixo, um relatório que eu gosto bastante, que é o ranking dos clientes. Então, eu tenho todos os meus clientes, pode ver que é uma lista bem extensa. E o ranking, então, no meu caso, o primeiro aqui em valor faturado é o Vale Cooperativa. Porém, ele está em terceiro em quantidade de itens faturados e 27º em valor unitário. Então, eu tenho uma visão completa dos meus clientes, todos rankings. Tem os top 10 clientes por valor de pedido, por produto, enfim, os rankings dos pedidos. Várias visões que a gente já entrega pronto para vocês e totalmente adaptado. Ranking de devolução, então qual é o cliente que tem mais valor de devolução. A gente consegue também estabelecer aqui o drill down, por exemplo, para saber esse cliente que teve mais devolução, quais os produtos que ele devolveu. Então, dá para configurar isso no drill down. Sazonalidade, se você tiver um período de sazonalidade cadastrado, a gente filtra o período e ele vai dar a variação do faturamento total nesse período. Os resultados totais do período, né? Então, ele faz um comparativo com o primeiro e segundo período. Acompanhamento diário, então você vai pegar um mês e ele vai te dar como foi aí diariamente o seu faturamento. Então, por exemplo, aqui no dia 6 a gente teve um pico de faturamento, no final do mês também a gente teve um pico de faturamento, e ele já dá o faturamento total aqui do lado do direito e qual era a meta de faturamento. Um acompanhamento mensal do seu faturamento e a sua meta. E o último, uma aba de pedidos. Então, a gente tem também uma análise de pedidos, que a gente consegue aí ver os pedidos de vendas da empresa. Então, mês a mês, como foi o pedido, né, por empresa. Top 5 filiais por valor, top 5 unidades. Lembrando, novamente, que tudo isso que eu mostrei para vocês no primeiro dashboard, que seria o comercial, tudo isso, todos esses indicadores pré-definidos, já vem pronto para você. Então, na implantação, tudo isso já está pronto. E também a gente dá capacitação para que você possa editar e construir novas visões, tá? O segundo dashboard que eu vou apresentar para vocês, eu já deixei ele aqui carregado, é o financeiro. Ele tem aí também a mesma ideia, tá? A mesma visão, com os indicadores. Então, já para a parte do financeiro, a primeira aba aí, eu tenho painel de indicadores, que eu tenho aí como visualizar esses indicadores de desempenho do financeiro. Então, a gente tem recebimento total, valor recebido, valor a receber, porcento recebido, pagamento total. Então, são todos os indicadores que a gente já entrega pronto para vocês, tá? Também com a mesma visão lá do comercial, todos com drill down. Então, quando eu clico aqui, eu já tenho aí o detalhe dessa informação, né? Então, o recebimento total por empresa. Daqui para frente eu teria mais detalhes. Todos também fazendo comparativo com o mês anterior e ano anterior.
Temos uma aba de análise geral, onde a gente tem a evolução do pagamento versus o recebimento. Então, ó, eu tenho aqui no gráfico de área verde o valor pago dos títulos de recebimento e em vermelho o valor pago dos títulos de pagamento. Um comparativo aí, né, de lead time mês a mês, então lead time de pagamento e o lead time de recebimento. Uma evolução dos pagamentos e sua média mensal, então mês a mês também a gente tem essa evolução, e uma evolução dos recebimentos. A terceira aba é uma aba específica para pagamentos, onde a gente tem aí como analisar os títulos de pagamentos. Então, primeiro gráfico, a gente tem uma evolução dos títulos de pagamentos faturados versus títulos em atraso. Então, mês a mês a gente tem os pagos, valor não pago e valor não pago, porém dentro do prazo ainda. Como está essa distribuição dos pagamentos e quantidade? Então, no gráfico de pizza, a gente sabe, por exemplo, que o valor pago dos títulos foi 90 milhões e valor não pago, que já está em atraso, de 76 milhões. Nesse nosso caso, a gente não tem nenhum não pago dentro do prazo. E qual a sua quantidade? Então, títulos de pagamentos não pagos e títulos de pagamentos já pagos. Top 5 documentos não pagos, então a gente também tem aí como visualizar os 5 principais não pagos e os top 10 fornecedores com maior valor de pagamento em atraso. Então, inclusive, você vai ficar sabendo quem são os devedores e qual a porcentagem que ele está devendo para você. Uma aba específica para recebimentos também, então a gente tem aí análise de títulos de recebimento, a mesma visão mais ou menos de pagamento, porém focado para recebimento. Então a gente tem aqui mês a mês os valores pagos. Pessoal, só um minuto, eu vou tentar tirar o proxy aqui de novo. Pessoal, então vamos lá. Para recebimentos, a gente tem mês a mês, então, aqui, por exemplo, no mês de fevereiro, a gente teve o total de 32 milhões recebidos e 6 milhões de títulos que não foram pagos e já estão em atraso. E aqui a distribuição, a gente já tem aí 57 milhões recebidos e 55 não recebidos já em atraso. E os top 5 documentos estão aí que não foram recebidos e os clientes com maior valor de recebimento em atraso. Pagamentos diários, então você vai ter uma visão diária aí de como estão os seus pagamentos, inclusive aqui um analítico, né, do estado, então eu sei a data de vencimento, qual a espécie, a natureza, número do título, se ele tem a parcela, então ele vai te dar a parcela que foi paga, né, o valor e qual a situação. Top 10 fornecedores com pagamentos em atraso, então fácil visualização para a gente ver os fornecedores que estão atrasando os pagamentos e também a mesma visão para recebimento. Então, destaco novamente que todos esses indicadores de financeiro também já vem pronto na implantação. Europeus e DataSul. E o último dashboard que a gente tem é o produção. Vou carregar aqui para vocês. Então, para eu navegar aqui nos meus dashboards, eu venho aqui nesse menu e eu tenho os dashboards que já vem pronto no nosso template. No nosso caso, comercial, financeiro e produção. Você pode, inclusive, adicionar depois novos dashboards para fazer algumas visões específicas para vocês. Então, de produção também tem alguns indicadores de produção. Vocês conseguiu carregar aí o dash de produção?
Pessoal, então de produção são alguns indicadores, né, voltados aí para a área de produção. Então a gente tem a quantidade reportada, a quantidade refugada, pendente, o refugo médio, todos também com as visões de mês anterior e ano anterior, todos com um drill down. A segunda aba, uma análise de custos, onde a gente tem aí, consegue, né, verificar a distribuição do custo de produção. Então, mês a mês, você vai ver o custo de mão de obra e custos de produção. Embaixo, então, a gente tem os custos de produção por unidade de negócio, por filial. Uma aba específica para análise de refúgio. Então, a gente tem aí como analisar, né, os custos referentes à produção realizada. Então, mês a mês, a gente consegue ver a quantidade produzida e a quantidade refugada. Do lado direito, a gente tem 3 quadrantes aí, que é a quantidade reportada, refugada e o custo total de refugo. Refugo da produção por filial, então, se caso vocês tiverem mais filiais, a gente tem aí um indicador que mostra para vocês por filial ou unidade de negócio. Uma visão também de análise de prazos, então a gente tem mês a mês aí para ver as OPs, né? Realizado, linear, previsto. Então a gente consegue ter uma ideia de como está a nossa ordem de produção num gráfico aí bem simples que já vem pronto na nossa solução. Pessoal, esses, então são os 3 indicadores, tá? Eu vou mostrar um pouco para vocês agora algumas funcionalidades da plataforma. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar no chat aí, a gente vai respondendo, tá? Então, para eu criar um relatório, então eu venho aqui na minha aba relatório e começo a criar um novo relatório. Se caso, então, a gente fez a implantação, fez lá a capacitação com vocês, como vocês estão vendo aí, ó, a gente já entrega mais de 400 relatórios prontos, tá? Se mesmo assim você precisa ainda construir algo diferente, ou que é uma visão mais detalhada, você pode vir aqui criar o seu relatório. Então, para eu criar o meu relatório, é bem simples. O que eu quero ver? Então, aqui estarão todas as nossas métricas, todos os nossos campos calculados. Então, eu quero ver, por exemplo, valor faturamento total. Então, eu tenho aqui a minha métrica valor faturamento total. E como que eu quero ver esse faturamento? Eu quero ver, por exemplo, por filial. Na nossa base cadastrada, a gente só tem uma filial, então eu quero, por exemplo, ver por cliente. Vamos ver se a gente tem muito cliente aqui cadastrado, ele vai trazer um tabelão aí de todos os nossos clientes. Então, ele trouxe todos os nossos clientes, qual foi o faturamento total, lembrando que aqui eu não coloquei filtro nenhum de data, então ele está trazendo de toda a base. Eu poderia, por exemplo, aqui filtrar os top 10. Então, eu quero os top 10. O que eu desejo classificar? Então, eu quero classificar os meus clientes. E qual é o critério de classificação? Quero usar como critério o valor de faturamento. Então, já vai me trazer somente os top 10 clientes, tá? Poderia trazer mais atributos aqui, tá? Por exemplo, eu quero ver o estado de cada cliente. Então, trouxe os estados dos clientes. Então, ele já traz aqui consolidado por estado. No caso do Paraná, a gente tem outros clientes. Eu poderia colocar aqui um roll-up, né, por estado, por exemplo, eu saber quanto cada estado faturou. Então, ele faz um total, deixa um totalizador no final de cada estado. Então, eu poderia criar aqui esse relatório. Então, para eu criar, eu venho criar relatório, dou um nome para esse relatório. Ó, a visualização, né, se todos os usuários podem ver e quem pode editar, crio esse relatório. Então, ele já está disponível para eu usar no meu dashboard. Então, quando eu volto lá no meu dashboard,
Eu vou criar uma visão personalizada, então eu não quero usar não quero, na verdade, bagunçar essas visões do template. Eu posso editar, criar uma aba nova, salva essa edição. Então agora eu tenho dentro do meu dashboard comercial, eu tenho uma aba teste, onde eu vou começar a construir as minhas visões. E aqui eu vou colocando os relatórios, as metas, indicadores que eu for construir ao longo do tempo do meu projeto. Então, só vou colocar aquele relatório que a gente criou, o teste, para vocês verem como é fácil para a gente colocar algumas visões personalizadas. Então, vou editar aqui o meu dashboard. Ele já inclui um menu novo aqui em cima para a gente, ó, relatórios. Então, eu vou incluir o relatório teste que eu acabei de criar. Então, eu arrasto ele aqui, deixo no tamanho que eu quiser, do lado que eu quiser. Eu posso incluir filtros, então eu quero incluir um filtro de data, um filtro de atributo, e vou montando aqui a minha visão. Vou montar bem básico aqui por conta do nosso tempo, tá? Então, eu poderia criar outros relatórios, outras visões, incluir diferentes tipos de filtros, tá? Para a gente já começar a personalizar o nosso projeto, tudo com campos que a gente já entrega pronto para vocês. A outra aba aqui, a gente tem uma aba específica para KPI. Então, eu posso incluir alguns indicadores, tá? De forma bem fácil. Já deixei pronto para vocês o indicador de faturamento total. Porém, eu posso editar aqui, incluir uma nova chave indicador. Coloco aqui, por exemplo, qual a métrica que eu quero acompanhar. Eu posso incluir filtros aqui também. Somente clicando e arrastando, eu vou incluir um filtro de cliente, por exemplo. E salvo esse indicador. Aqui é bem bacana que ele também traz o do período anterior. E a gente consegue criar um alerta aqui. Por exemplo, se o meu faturamento chegar acima de 1 milhão, eu quero que me mande um e-mail. Então eu venho aqui, coloco acima de 1 milhão, ele vai me mandar um e-mail definido nesse alerta. Ou eu posso deixar também um alerta abaixo de algum valor. Se ele não atingir 1 milhão, ele vai me mandar um e-mail para avisar. Então, aqui é bem legal para você ter aí um cockpit dos seus indicadores, para a gente criar aí esses alertas. A gente tem uma aba analisar, onde a gente pode incluir aí algumas visões, alguns insights de forma bem fácil e dinâmica. Eu vou criar um aqui junto com vocês, para vocês verem a facilidade. Então, eu posso... eu quero escolher aqui faturamento total. Então, eu arrasto aqui, ele já vai me trazer o faturamento total de todo o período. Então, ele montou num gráfico de barra, faturamento total. Eu quero ver como, por qual atributo. Eu escolho o atributo que eu quero ver aqui, né? Ou por data, a gente poderia colocar aqui também para eu ver qual foi o faturamento do mês, tá? Eu vou colocar por estado, por exemplo. Então, eu clico aqui, ver por estado. Então, ele já vai montar um relatório para a gente do faturamento por estado. Thiago, eu não gostei do gráfico de barra, quero uma tabela. Então, eu clico aqui, ele já passa para um gráfico de tabela, ou um gráfico de pizza. São muitos dados, ele não conseguiu montar. Um gráfico de linha, por exemplo. Então, você vai criando aqui, e aí você salva essa visão. E você pode usar aqui na sua aba do KPI. Então, eu vou editar aqui essa aba que a gente já tinha criado. Eu tenho aqui os insights salvos. Então, um teste que eu acabei de criar, eu jogo ele aqui. E ele vai criando um dashboard de maneira bem dinâmica para a gente.
E por último, aí eu vou mostrar para vocês a aba administrar. Então, se você tem acesso ao projeto como administrador, você vai ter acesso a essa aba. Aqui eu consigo ver todos os nossos datasets, né, todas as nossas tabelas que estão sendo carregadas, todos os nossos atributos, que já vem pronto no template padrão. Então, vou passar aqui rapidamente para vocês verificarem que são bastante atributos que a gente já deixa pré-definidos para vocês. As nossas fatos, que são os campos calculados. E as métricas. Então, eu posso criar, tá? Aqui são as métricas que a gente já deixa pronto para vocês, mas eu posso criar também uma nova métrica. Eu venho aqui criar métrica e crio uma métrica personalizada, tá? Eu posso criar qualquer campo aí, pegar o faturamento e dividir pela quantidade, por exemplo. Então, eu posso fazer qualquer conta matemática aqui dentro das nossas métricas, tá? Não tem limite, você pode criar quantas você achar necessário. Já na parte de projeto e usuários, eu vou começar a lidar, então, com os usuários no meu projeto. Então, eu venho aqui em convidar usuário, coloco o e-mail da pessoa e qual a função que ela vai ter. A administradora, ela tem todo acesso ao projeto de criar, editar, excluir. Já o editor, ele só entra, consegue editar algum relatório, navegar nos filtros, e o visualizador apenas acessa a plataforma e consegue consumir essas informações. Ele até consegue exportar para um Excel, para um PDF, tá? Mas ele não vai ter um nível para criar novas visões ou editar alguma visão já existente. Então, quando eu mandar o convidar, já vai chegar no e-mail da pessoa um convite para o projeto. A gente tem aqui como visualizar os convidados e os desativados. E uma função bem bacana aí do TOTVS Analytics é enviar dashboard por e-mail. Então, você pode estabelecer aqui um schedule. Então, eu vou agendar aqui para quem que eu quero enviar. Vou enviar para o Thiago, qual o assunto, qual a mensagem. Eu quero enviar o dashboard comercial completo, por exemplo. Não, só enviar uma evolução. Ou eu tenho a opção de enviar apenas um relatório, um ou mais no caso, né? Então, eu quero enviar o acompanhamento de metas, o faturamento total. Como que eu quero enviar esse relatório? No corpo do e-mail, PDF, Excel ou CSV. E qual a repetição? Eu posso deixar diário, semanal, mensal ou anual. E qual o horário? Então, se eu deixar aqui às 8 da manhã, diariamente, e mandar para o meu gestor um relatório de faturamento, todos os dias, às 8 horas da manhã, o próprio Google Data vai startar esse schedule para enviar esse relatório no e-mail do gestor. Você salva aqui, isso vai ficar diário, então, mandando lá para o e-mail do seu gestor. Você pode ter vários schedules, essa já é uma funcionalidade que já vem embarcada no TOTVS Analytics, você não precisa pagar nada mais por isso, tá? Então é bem bacana, nossos clientes aí usam muito o agendamento de relatório. A gente também consegue fazer a extração de alguma visão. Por exemplo, eu falei para vocês do ranking de clientes. Então, eu achei legal isso aqui, quero mandar para alguém, sem deixar isso esquedulado, agendado lá no Analytics. Então, eu clico nessa setinha, baixar como, tem a opção de baixar por PDF, Excel ou CSV. Você baixa isso e manda ali para alguém da sua empresa, tá? Alguém tem alguma dúvida aí que foi falado? Quer que eu repasse alguma coisa, alguma visão que eu falei? Falei para vocês do nosso app, vou voltar aqui na nossa apresentação. A gente tem um app específico para o TOTVS Analytics, tá? Você pode entrar lá na loja iOS e Android, baixar esse app e você vai ter todas essas visões aí no seu aplicativo. Então, no seu celular ou no tablet,
Isso ajuda bastante os nossos gestores, né, que vai entrar numa reunião, ele já tem informação ali no próprio celular. Então, isso, destaco novamente, é disponível gratuitamente, tá? Você pode, inclusive, criar visões específicas somente para o mobile, tá? Então, quando a pessoa acessa no celular, ela vai ter um tipo de visão diferente. Isso a gente configura na implantação, na capacitação, a gente ensina tudo isso para vocês. Gostaria de saber aí de vocês quem é Proteus e quem é DataSul. Se vocês puderem mandar aí para a gente ter esses dados, ou é quem é outros, mandem um RP de vocês aí para a gente ter isso legal. Rodrigo Proteus, a maioria Felipe Proteus. Legal, acho que a grande maioria aí vai ser Proteus, né? Pessoal, só lembrando vocês, tá, que o Fast Analytics, esse template padrão, ele é um projeto que ele está em constante desenvolvimento, tá? Hoje pronto, a gente tem comercial financeiro e produção, mas isso está em desenvolvimento. Em breve a gente vai ter novas áreas, então isso é disponibilizado para vocês, tá? Vocês não precisam fazer adesão de novo, não aumenta nada no SaaS, somente serviço de implantação. E para quem não tem o RP Proteus ou DataSul, a gente tem a modalidade também do Analytics plataforma. Ou seja, você não vai ter esse template padrão, mas você consegue conectar no seu banco de dados, tá? No SQL, no Oracle, qualquer banco de dados, e construir as suas visões. Então, a gente tem as duas modalidades, tanto o template padrão, que a gente já entrega o comercial, financeiro e produção pronto, tanto como o projeto em branco para você construir as suas visões. Pessoal, se tiver dúvidas aí, pode me mandar, tá? Eu vou deixar meu e-mail aí na tela um tempo, se vocês quiserem anotar, se depois vocês tiverem dúvidas, pode me mandar por e-mail também, que a gente vai se falando. Rodrigo mandou a pergunta aí se a gente pode ter visões em real time e se isso tem queda de performance. Não tem, tá, Rodrigo? Não tem problema nenhum, porque numa implantação a gente faz uma carga histórica, né? Onde a gente vai trazer aí, sei lá, dados de 3 anos da sua base. E se você quer ter o seu projeto atualizado e quase em tempo real, a gente pode fazer cargas incrementais, tá? Então, isso só vai trazer se caso tiver tido aí alteração na base. Então, isso não tem problema na performance. Isso, bem lembrado, a gente pode, inclusive, fazer incremental de dados selecionados, ou de uma tabela específica, não é de toda a base. Por exemplo, se você falar, Thiago, RH, para mim, uma vez por dia tá bom eu fazer atualização. Já o financeiro e o comercial eu quero a cada 5 minutos. Então a gente divide isso e consegue trabalhar com essa atualização de forma bem dinâmica. Legal, respondido aí então, né, Rodrigo? Eu queria saber de vocês aí, quem viu aí, gostou e acha que tem aderência na empresa, que isso cabe aí na empresa de vocês, para a gente manter um contato aí, talvez entrar em um acesso remoto com vocês, fazer uma apresentação específica. Quem de vocês acha aí que tem aderência na empresa de vocês? Ah, legal. O Rodrigo mandou aí caixa aderente, né? E vai falar com o Salamini, que é o executivo da conta dele.
Rodrigo, bem lembrado aí por você, tá? A gente vai passar todos os contatos de vocês para cada executivo e eles aí entrarão em contato com vocês, tá? Se caso tiverem dúvidas ou quiserem uma apresentação mais específica, os executivos vão entrar em contato com vocês aí. Alguma pergunta mais? Pessoal, vou deixar meu contato aí para vocês na tela. Se vocês quiserem anotar meu e-mail aí, se tiverem alguma dúvida, pode me mandar que a gente vai se falando, tá? É Thiago com TH, ponto R espadari@tots.com.br. Pessoal, então eu vou encerrar aí, a gente ficou aguardando alguma questão. A gente vai mandar todo o material para vocês aí por e-mail, tá? A gente manda algum link, o link também do portal do TOTS Analytics, onde tem algumas documentações para vocês. E se caso vocês tiverem dúvida, pode ficar à vontade aí em me escrever, tá? Eu agradeço a participação de todo mundo. Peço desculpa aí por a gente teve um pouco de lentidão aqui na nossa rede. E obrigado aí por todos os participantes.